Então, a cardioversão, às vezes a gente consegue até programar. Falar, olha, o paciente consegue ir até para um ambiente de hemodinâmica, fazer um cateterismo e aí fazer a cardioversão. Ou se não, fazer no leito mesmo, mas a cardioversão o paciente pode estar acordado. A desfibrilação não, é uma perda de consciência, ele vai estar em parada mesmo, um ritmo de parada cardíaca, e aí ele só vai ser feita em caso de taquicardia ventricular como fibrilação ventricular. Sempre isso cai em concurso, que eles falam que é os maiores, os únicos ritmos chocáveis são esses dois. Sempre, isso é questão de prova, em qualquer lugar na vida, sempre pergunta quais ritmos são chocáveis. Taquicardia ventricular, fibrilação ventricular. Hoje existe mais de 85% sobre a taxa de vida, né, de profissionais, de pacientes que sobreviveram após a taquicardia ventricular com uma fibrilação e tratadas com desfibrilador, elas foram preservadas suas funções cerebrais. Então, realmente, esses pacientes não tiveram alterações de alguma sequela neurológica, então eles mostram bastante uma evolução, uma melhora desse quadro, desse prognóstico desse paciente. O suporte de vida e os cuidados na PCR, então enquanto o médico assume a responsabilidade quanto desfibrilador, o enfermeiro controla, então, o carro de parada, né, o tempo, né, ali. Normalmente, a gente vai formar-se por a equipe enfermeiro, médico e, normalmente, mais 2 técnicos de enfermagem. O enfermeiro vai controlar o tempo, o técnico de enfermagem vai ficar na beira-leito medicando, e o segundo técnico de enfermagem normalmente faz a dupla com um outro profissional, um médico, para fazer as compressões cardíacas. Normalmente, isso no ambiente de UTI, ainda a gente tem um profissional fisioterapeuta que ele vai ficar ali nas ventilações. No ambiente fora, aí vai ser um outro profissional, ou às vezes você até indicando como fazer as ventilações. Medicamentos mais utilizados. Então, a gente só vai medicar esse paciente na hora que chegar o médico, né? De acordo com o Corém, a gente só quem medica, só quem prescreve é a equipe médica. Então, a gente avalia que esse paciente teve a parada. Depois que você avaliou, iniciou as compressões, chama ajuda, porque daí o médico vai vir, né? Ou vai trazer o carrinho de parada. E aí a gente vai iniciar as medicações. Enquanto não tiver um profissional médico com você, a gente não inicia as medicações. A gente começa com a ventilação e com as compressões, depois as ventilações. E quando chega o profissional médico, aí sim a gente começa a contar o tempo de ciclo de adrenalina, também conhecida como epinefrina. Ela vai agir como um vasopressor para ressuscitação e pode ser utilizado logo após o início da parada, devido a um ritmo não chocado. Então, muitas vezes, se chegar um DEA ou se chegar um desfibrilador, às vezes nem inicia o ciclo antes, nem inicia a medicação antes. Testa se esse ritmo é chocável, choca. Se não é chocável, aí normalmente entra com a epinefrina. Então, a adrenalina, o tempo dela é 3 minutos, então, medicou. Então, por isso que tem que ter um profissional que vai controlar esse tempo. Então, cada 3 minutos você conta o tempo do ciclo da adrenalina. E cada 2 minutos é a troca do profissional. Normalmente, o que eu faço? Profissional, né? Eu coloco meu celular no cronômetro. Então, eu coloco para rodar, então já conto que hora que parou. Então, se 7 horas da noite parou, e já coloco ele para rodar. 2 minutos e aí eu já fico controlando. Por isso que se um profissional fica no tempo, é mais fácil da gente controlar o tempo desse paciente. Então, às vezes eu falo, falta 10 segundos para trocar. Eles, nossa, não acaba. Não, 10 segundos, daí a gente já troca. Então fica até a equipe acaba interagindo. 3 minutos da adrenalina, faz mais uma. Faz mais uma. Então a gente já faz,
o profissional técnico que está ali na medicação, ele já troca a medicação. Então, normalmente, a gente já se organiza assim. Eu me organizo com a minha equipe, assim, a gente pega, eu fico no tempo e aí eu aviso quando é para trocar o profissional e quando é para medicar. Então, daí todo mundo fica atento na sua função ali e não troca. Né? A gente já teve umas vivências de simulações que às vezes quem está na medicação como ela teoricamente não tem esforço físico, ela quer trocar, deixa que eu massageie para você. E aí eu sempre falo, não, se você ficou na medicação, fica até o final, porque você vai controlar até quantas adrenalinas você já fez, enquanto quem está na massagem vai controlar na massagem. É cansativo, mas aí, tipo, numa próxima vez vocês podem revezar, mas naquela parada, sempre é o pitch. Começou na medicação, termina a medicação. Começou na massagem, vai revezando entre uma massagem e outra. Então, a droga de escolha dessas últimas guidelines é a epinefrina. Então, um ciclo de 3 minutos e de profissional é a cada 2 minutos. Então, sempre vai ter, às vezes cai em concurso. Ciclo da adrenalina é a cada 2 minutos. Não, é a cada 3. Às vezes a pessoa confunde porque acha que é na hora de trocar a massagem. Poderia, mas 3 minutos para o profissional que está massageando, ele não aguenta. É muita coisa e realmente é muito cansativo. E aí, depois de 2 minutos, já viu que já não é efetivo. Então, por isso que é importante alguém também controlar esse tempo para seja uma massagem efetiva. E aí, a cada 3 minutos é a epinefrina. Outras drogas de suporte é a lidocaína e a amidarona. Elas são indicadas na recorrência de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso. São medicamentos utilizados para arritmia cardíaca. Então, a lidocaína, aquele anestésico mesmo, e a amidarona, elas são mais usadas. Agora, nessa onda de Covid, viu-se que antes, para prevenir a arritmia, então o paciente normalmente que está com suspeita de Covid, ele tem maior risco de hipóxia, então a gente já faz a intubação precoce. E uma das drogas utilizadas na intubação precoce é a lidocaína, que é utilizada nesse paciente, uma dose de 5 ml normalmente. A adenosina, que é recomendada como uma droga segura, potencialmente eficaz no tratamento e no diagnóstico inicial de taquicardia do complexo QRS largo. Então, ela era muito utilizada, a adenosina, mas hoje em dia ela é usada também, mas só quando está muito taquicárdia, também na presença de uma arritmia cardíaca, né? Então, o paciente normalmente que faz uso de adenosina, eles fazem umas frequências de 200, umas coisas absurdas, assim. Eu já vi paciente bater 250 e ficar nesse tanto e aí ele vai evoluir para uma parada. Então, normalmente já entra com a adenosina. Os beta-bloqueadores, que é indicado para tratamento pós-PCR, né? Então eles vão ser utilizados na bradicardia e na insuficiência cardíaca. Ele pode ser indicado também para manter a prescrição para melhor prognóstico. Então ele vai ser usado mais nas paradas cardiorrespiratórias. Então, os cuidados na pós-PCR, então os principais objetivos, né, nosso de enfermagem, subsequente da parada, é otimizar a função cardiopulmonar e a perfusão dos órgãos vitais desses pacientes. Então não adianta a gente pensar que esse paciente, a gente tem que pensar que a gente vai fazer com que ele volte nas mesmas condições que ele estava antes, né? Então é um paciente que a gente tem que tentar ofertar o máximo de oxigênio para principalmente a função neurológica dele se mantenha. Transportar e transferir ele para o hospital apropriado, se for o caso no ambiente extra-hospitalar. No caso nosso, que já vai estar na UTI, ele vai manter a monitorização para ver se ele não vai ter uma outra parada ou vai ter um novo choque. Então a gente vai ter que deixar esse paciente monitorado o tempo todo.
Identificar e tratar as causas reversíveis, do lado que a gente estava falando, tamponamento cardíaco, se realmente ele está com alguma obstrução no coração, se ele está tendo algum choque volêmico, o que está fazendo com que ele tenha essa parada, tem que ser revertido. Então, ofertar oxigênio, às vezes tem que repor sangue desse paciente, ou pela hipertermia, controlar a temperatura. Não sei se vocês já viram, eu já vi antes de conhecer, eu lembro uma vez numa ambulância, e colocaram dentro da ambulância, o paciente estava enrolado no papel alumínio. Eu falei, gente, mas parece um lanche. E aí depois eu fui ver que era para controle de temperatura. Então é uma das coisas que é para prevenção da recuperação neurológica. Então, para manter a função neurológica desse paciente é tão importante quanto esse controle de temperatura. Normalmente tem alguns guidelines que falam para ter uma meta de temperatura. Então, esse paciente, normalmente ele vai ser hipotérmico, ele vai estar com a temperatura de 33, 34 graus, mas aí você coloca uma meta, tipo 35, 36,5, normalmente 36,5, para manter uma meta maior. Então, é sempre esse paciente aquecido, às vezes tem manta aquecida, ou essas... normalmente no ambiente hospitalar tem as mantas aquecidas, que é mais utilizado. Prever e tratar e prevenir disfunção múltipla dos órgãos, então uma das coisas é prevenção da função neurológica. Então, se ele está bradicárdio, então tem que ter droga para manter a pressão dele mais alta. Se ele está com pouco volume, ofertar o volume para que todos os órgãos dele estejam funcionando. Isso inclui também ventilação excessiva, também oferecer a ventilação ofertar a ventilação adequada. É o que a gente estava falando nas outras aulas sobre o ventilador. Então, o paciente está entubado, ele vai ser ofertado a ventilação da maneira mais adequada possível. Então, de parada é isso. Recapitulando, então, paciente nosso na UTI, ele vai estar monitorizado o tempo todo. Então, a gente viu que ele está com o traçado inadequado, a gente vai lá, avalia, vê se o paciente está respondendo. Não responde, não sente pulso, já pede ajuda, já traz o carrinho. Coloca a tábua embaixo desse paciente e inicia as compressões. Chegou o médico, inicia daí. Chegou um médico com o desfibrilador, vê se realmente esse paciente tem ou não o ritmo chocável, inicia-se as compressões e os ciclos da adrenalina a cada 3 minutos, uma adrenalina, e cada 2 minutos troca um profissional. A ventilação, para a gente não ofertar muito oxigênio, que também é prejudicial, é contar sempre na cabeça. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 e ventila. Então, uma ventilação a cada 6 segundos e as compressões de 100 a 120 por minuto. E é isso.